Olá, seja bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou apresentadora desse programa e também fundadora do Instituto Franco Conecta. E aqui ao meu lado, eu tenho a menina prodígio do mercado condominial, né, Lari? E hoje a gente tem uma surpresa, hein? Temos uma surpresa e eu preciso dizer que eu passei a minha coroa, Roberta. Isso não me deixa triste, eu não sou ciumenta. Eu quero incentivar essa questão de trazer a sindicatura jovem, a advocacia jovem. Eu acho que o mercado ele precisa um pouquinho de um olhar diferenciado e por que não essa geração, né? Eu acho. Então, eu sou a Lari, da Dharma Condo, e é um prazer estar aqui em mais um episódio com vocês. E quem são nossos convidados hoje, Robertinha? Então, a gente tem aqui uma família com a gente, Carlos Sampaio e Tamires Sampaio. A Tamires é a garota super prodígio do mercado condominial. Uma palma, Tamires, olha, toma minha coroa. Eu só não vou falar nada porque eu senão vou ser o pai babão mesmo, né? Já sou o pai babão. Mas ela é maravilhosa. Carlos, olha, eu queria começar com você, mas eu preciso perguntar pra ela, Tamires, quanto tempo você trabalha na Reinventa? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, também o carinho de vocês. A Lari passou a coroa de mais nova. Eu trabalho na Reinventa desde os 16, hoje eu tô com 22, então aí são 6 anos aí trabalhando na Reinventa. Passei por vários setores, né? Não gostei de uns, gostei de outros, mas agora eu tô com a Reinventa Cast, que é o que eu mais me identifico. E agora, gente, ela tá com marketing, ó, e ela já tá aqui, ó, pertinho da gente, e comunicação, super conectada. A comunicação é excelente. E aí, Carlos, me conta como que surgiu a Reinventa, a sua trajetória nessa jornada condominial, me conta aí. É uma longa história, né? São muitas emoções? São muitas emoções. Trabalho no mercado condominial há 19 anos e há 11 anos a Reinventa existe, né? Então, assim, eu trabalhei para uma empresa e meu cunhado é empresário, então ele sempre bateu na minha cabeça, cara, vai buscar você, os teus sonhos, vai você. E eu não puedo concordar como o mercado trabalha hoje, eu sei a diferença. Eu falei, não, eu tenho que trazer a Reinventa. O meu nome é sugestivo, né? Reinventa. Então, cada vez eu tenho que reinventar. A gente reinventou agora o podcast, né? A parte de cursos, tem sempre um desafio, né? Sempre desafio. Não posso ficar na mesmice, senão eu vou acabar morrendo. Então, são 11 anos lutando, reinventando cada vez mais, né? E é um desafio, foi um desafio. O início é o desafio, né? A gente começou do zero, de porta em porta mesmo, de captar cliente, de tentar trazer cliente. E eu tive um único cliente. Esse sim, eu agradeço até ele, se ele assistiu, o seu Erli. É a pessoa que abriu todas as portas para a Reinventa. Ele até hoje, ele é meu amigo, sabe? Olha que e ele que abriu, ele que começou a indicar para lá, para cá. Eu saí no Jornal Dia, dei entrevista para o RJTV na época. Isso é muito interessante, Roberta, porque assim, uma coisa que muita gente não sabe sobre mim é que antes de ser a Dharma, eu fui a Lotus. Eu fui uma administradora de condomínios. Eu saí de uma administradora para abrir a minha administradora. História parecida aqui de vocês, hein? E nesse momento eu falei, eu não gosto disso. E o Carlos adora, né, Carlos? É justamente isso. A gente tem que batalhar. É difícil começar do zero, principalmente quando você não começa numa compra de carteira. Você vai lá da forma orgânica. Isso. Então, quem se mantém no mercado, ó, parabéns. E no momento que a gente comprou carteira, foi o suor mesmo, assim, de porta em porta. E como eu falei, o Suerli, ele abriu as portas para a Reinventa. Ele Reinventa com 2 meses, ele falou assim, eu vou acreditar em você. Que legal. Vou te dar um voto de confiança para você. E quando ele me deu um voto de confiança, ele foi meu primeiro cliente, que foi aí que a Reinventa deixou. A entrevista do RJTV, na época, foi lá no condomínio dele, foi com ele também. Muito legal. Então, depois ele daquilo... é um síndico profissional? Não, morador. Hoje ele não é mais síndico, né, por causa da idade e tal, mas ele cansou de ser síndico, agora ele só vive para a família dele. Aí ele deixou de ser síndico. Mas é sempre bom a gente honrar, né, gente? Aqui a gente... Sim. A gente vive isso, né, Lari? Com Cada certeza. episódio tem gente aqui honrando a trajetória, honrando a fonte. Eu acho que é isso. A gente, às vezes, é ajudado aí no meio desse percurso. E, às vezes, as pessoas nem sabem o quanto elas impactaram na nossa Reinventa história. hoje, a Reinventa hoje, ela não tem um comercial. Né? Eu já tentei um comercial, mas não tem um comercial. O meu comercial é o boca a boca. É o seu trabalho bem meu feito. Trabalho. E assim, e o Carlos Sampaio Pessoa, ele começou a vida dele muito carregando caixa nas costas, pelas ruas, né? Fazendo entrega pelas ruas. E aí comecei a trabalhar numa loja e eu agradeço até hoje minha patroa, minha ex-patroa, né?
que essa menina aqui tinha alguns meses, e eu como pai babão como eu sou, né? Porque ela tá do meu lado, ela sabe. Eu tinha uma consulta, e aí eu tinha que levar na consulta, que eu gostava de acompanhar a consulta com a mãe, e não era o meu horário chegar no dia seguinte cedo, e a patroa, a dona da loja, né? Eu era subgerente, queria que eu chegasse cedo para poder arrumar a loja dela. Eu só pedi da seguinte forma, ao invés de chegar às 9, eu quero chegar às 10, e o meu horário era às 2. Poxa, ela virou, subiu as escadas lá do estoque para falar comigo, falou que o mais importante na vida era a empresa, não minha filha. Eu falei, então você tá falando com a pessoa errada. Aí naquele momento ali, eu virei para mim e falei assim, não, eu agora vou mudar. Saí da minha zona de conforto, fui para a faculdade, depois de já velho, com filho, criado, 7 horas da manhã acordando, para a faculdade, chegando 11 horas da noite, estudando. E aí, graças a Deus, Deus me deu Nunca caminho. é tarde para reinventar, né, Verdade. Roberta? E, assim, eu acompanho, né? A Reinventa é uma administradora da freguesia. Nós, a da Franco, somos da freguesia também. Então, acompanho bastante o trabalho de vocês. E também os valores que vocês prezam, né? Esse valor de família não é de agora, né? Desde a sua primeira opção aí de se reinventar, ele vem te acompanhando. Então, isso é muito legal, né? Essa coerência com os seus valores. E isso reflete nos próximos anos e nas próximas fases da Reinventa, porque você vê hoje a sua filha, a sua geração seguinte já está na empresa, ela traz esse olhar também, ela já fala, você percebe pela forma como ela fala que já é um amor. Então já é uma continuidade porque tem esse valor como base, né? Então, tá estruturado. Não, incrível. E eu sempre brinco lá porque eu tenho mais 9 funcionários. Eu falo que eu tenho que cuidar de 9 famílias. Mas é isso. Tem que cuidar. Eu cuido de sobre 9 famílias mais a minha. Então, todo passo que eu tenho que dar é pensando em 10 famílias. E aí, falando em família, né? A gente tem o cuidado com as famílias. Você Isso. administra condomínios, né? E ali vivem muitas famílias que têm o seu patrimônio, né? Que tem ali a questão da arrecadação, que é muito importante. Então, você cuida desse dinheiro. Então, eu queria entender com você como é que é esse dia a dia da Reinventa junto aos condomínios, quais os valores de vocês, como que vocês cuidam dessas famílias também. Não só da família Reinventa, da família dos funcionários, mas também essas famílias que compõem o condomínio. Então, Roberto, eu aprendi com meu pai, né? E prezo isso também, que quando era criança, que eu ia comprar alguma coisa, eu não podia trazer uma bala como troco, eu tinha que trazer o troco. Se eu trouxesse a bala, ele tinha que devolver. Então, eu prezo muito, porque quando eu falo para o síndico que ele está síndico, ele não é síndico, eu tenho que preservar o condomínio, não o síndico. Perfeito. Eu não blindo o síndico. Eu já perdi condomínios porque eu não quis blindar síndico, eu não trabalho dessa forma blindando o síndico. A gente trabalha da forma coerente e correta, tá? Então, para mim não tem esse negócio. Se você tá errada, você fala pro síndico, escuta a minha orientação, eu vou lhe orientar. Se você não quiser seguir, cara, tudo bem. Mas eu tô querendo proteger aos condôminos. Porque o meu cliente não é o síndico, é o condomínio, é o CNPJ. Porque hoje ele tá síndico, a minha pode ser a Roberta, pode ser a Larissa. Então, assim, a gente preserva muito essa questão de condomínio, dos condôminos. E, cara, assim, eu sou muito chato. E a gente lá não passa nada, não. É chato mesmo. Não passa nada, não. Até o atendimento. Eu fico doido, porque eu tenho uma auditoria, então eu controlo o WhatsApp, eu controlo o atendimento de ligação. Não, chega tudo no relógio, no telefone, relógio aqui, no tá aqui, ó. Controla tablet. tudo, ele controla Até na TV não de só casa. as contas, A ansiedade da como família é tudo. como? Até na TV. Até Mas na é uma TV. responsabilidade muito grande, Sim. né? Ser administrador de um condomínio. E você falou aí que você faz auditoria. Já teve algum caso, assim, Poxa, emblemático? 2 casos, cara. Então conta aí, vamos saber. Vamos colocar sem nomes. Não, sem não, nomes. eu não vou dar, não. Eu vou ser bem, eu sou uma coisa que eu sou E até antes de você... Ético, né? Ético, Até ético, antes de você abrir esses cases que você vai falar, a gente teve há pouco tempo também uma outra administradora aqui que a gente conversou, e essa foi uma das perguntas que eu fiz Sim. pra ela. Ele conhece, a Vânia da Conhece. Rodrigues. Somos concorrentes, mas somos amigos, tá? Isso A gente é não muito tem, bom tem problema também, nenhum com a né? Vânia, nenhum. Isso é E muito a bom. concorrência era saudável, Sim. né, Com Roberta? certeza. E assim, às vezes tem perfil de condomínio que vai querer o perfil da Vânia, às vezes o perfil mercado do tá aí pra Carlos. todos. Exatamente. E aí, na entrevista com a Vânia, eu fiz uma pergunta pra ela que casa um pouquinho, eu acredito, com esse case que você vai apresentar, que é o seguinte:
quando a administradora ela identifica ou algum ato ou alguma questão errônea na atividade daquele síndico, na gestão daquele profissional ou daquele orgânico, qual é ali o papel da Reinventa de dar ciência, dar publicidade ou trazer alguma forma de resolução para esse assunto? Como é que vocês atuam? Então, eu primeiro tento chamar o síndico, né? Foi o que aconteceu da outra vez. Se não vai, eu vou no conselho. Até porque, gente, é o meu nome que está lá. É o nome da Reinventa. Quando eu falo... Na verdade, são 3 casos, porque eu tive um caso no início da Reinventa, no condomínio de R$296, uma taxa excelente para mim, para a Reinventa, iniciando, né? Era o meu terceiro condomínio. Olha isso. Primeiro Sueli, terceiro condomínio, 296 unidades. Na época que a gente podia cobrar uma taxa Era um ticket razoável. gostoso, né? Pô, muito gostoso. E simplesmente a síndica virou-se para mim e disse que tinha um caixinha que ela tinha deixado na outra administradora, que ela precisava cobrir e que ela precisava que eu alterasse a prestação de conta. Falei, não vou fazer isso. Estou te falando da empresa com mais ou menos 4 meses. Nossa. 4 meses eu já não fiz. Falei, não vou fazer isso. Eu estava vindo um cliente na Barra, ela ligou para mim. Você vai fazer o que eu estou mandando. Eu falei, eu vou guardar muito bem suas palavras, mas você pode ter certeza disso. Eu não irei fazer. Esse caixinha que quê? você fala para quem tá ouvindo é aquele adiantamento que o síndico pega para depois prestar contas, né? Não, eu tô aqui Ela viajando, pegou- porque ela eu não pegou- sei o que é isso, Em gente, me condomínio, explica. a gente tem algumas administradoras que trabalham com o dito caixa pequeno. Aham. Que ele é o quê? Ele é um adiantamento que é feito para conta do síndico, porque às vezes tem alguma despesa que Essa ele precisa conta do arcar síndico é a conta do condomínio, do é isso? condomínio. Tá. Mas é uma subconta que tá ali no balancete. Aham. Ah, aconteceu uma emergência que eu vou ter que comprar um material no caminho. Aham. Eu vou entrar em contato com a administradora. Olha, eu preciso de R$200 desse caixa pequeno. Então, Entendi. ele vai ficar lá negativo, porque eu peguei, tenho essa Quando eu saída. entrar- E eu preciso prestar contas com a nota daquela compra. E aí, quando a gente presta contas, a administradora lança e zera aquele débito ali. Entendi. Então, esse é o dito caixa pequeno, né? O adiantamento do síndico para a Isso. posterior prestação de contas. Nesse caso, ela tinha É, porque assim, quando a gente entra no Cunho Novo, eu tenho que dar continuidade na prestação de contas. Eu não posso alterar nada. Claro. Nada é alterado. Perfeito. Falei pro síndico, ó, cara, eu tenho que dar continuidade. Então, quando surgiu essa continuidade, né, apareceu esse tal dinheiro que ela disse que era o caixinha dela, e que era o caixinha, tal, a caixinha Sim, sim. bem explícito pra mim. Eu falei, esse dinheiro tá contigo. E ela falou que não tinha como aquele dinheiro mais. Se eu podia dar um jeitinho. Ah, ele não tinha como retornar com aquele dinheiro pra conta. Ou retornar ou prestar contas, Isso. né? Entendi, Não uma ter nota uma fiscal, nota, uma... Ela poderia até arrastar esse caixinha para o início da Reinventa. Depois ela me dava a nota, prestar contas, eu baixava Sim, normal. ficava ali Normal. uma pendência, né? Mas ela queria que eu burlasse. Eu falei Aí para ela não, que eu não né? fazia isso. Aí não. Até porque, quando eu entrego uma parte de prestação de contas, é uma assinatura minha. É um papel timbrado. Aí eu tô dando veracidade para os condôminos que estão vendo aquilo, que aquelas informações que estão ali, elas são verídicas. Já É porque passou por mim. A gestão daquele financeiro tá dentro da Sim, administradora. É, isso aí. Então aquilo é uma responsabilidade minha. Bom, ela procurou outra empresa para sair. E encontram. Pior é isso, a gente encontra Não empresas encontrou, no eu mercado não vou falar o que nome, faz- mas Claro. encontrou. Mas ela, da mesma forma, ela tentou burlar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nada... Assim, Carlos, quer começar agora? Posso começar agora? Pode. A gente já se encontrará depois. Para mim, a minha prestação de serviço é como vou prestar serviço contigo. Na minha empresa, eu tenho uns 2 ou 3 que nem contrato tem. A gente começou, a gente tá lá trabalhando. Cara, o meu negócio é trabalhar. O negócio é começar e trabalhar para o cliente. Eu não tenho esse primeiro contrato. Lógico, eu sei que já fui É criticado pelo meu importante, jurídico. né? Pelo jurídico. Já fui criticado pelo jurídico, mas eu levo o meu cliente como amigo. A verdade é essa. E ela tinha pedido para fazer uma alteração de contrato, só que eu terminei todos os contratos que são assinados, eu digitalizo e guardo. Tenho guardado lá. E ela veio com a armação dizendo que não tinha contrato com o advogado, né? E aí marcamos uma reunião, que ela queria cancelar um serviço no qual tinha uma renovação automática. Eu não boto isso no contrato, mas ela pediu para trocar. Eu falei, então tá bom, então tu paga a multa. Ela falou que não tinha contrato. Aí fomos para uma reunião no condomínio, eu, ela e a advogada, a nova advogada do condomínio. No meio da conversa, eu puxei o contrato. Aí eu puxei o contrato, virei assim, fulana, que não vou falar o nome, lógico, né? Fulana, é a tua assinatura, né? Ela começou a ficar nervosa, querendo me agredir. Eu virei para a advogada, doutora, dá para contar teu cliente? Então, se você quiser, você paga a multa. Senão a gente continua. Você paga a multa e a gente troca. Causos. Olha, Os E assim ela causos arrumou condominiais. ela arrumou a outra empresa, que eu não vou citar nomes. E com certeza a outra empresa fez, porque a outra empresa assumiu. Deu Ela falou, jeitinho. você acredita que ela foi com 2 administradoras ao mesmo tempo?
a gente não fazia mais prestação de contas e nem a emissão de boleto. A gente só fez a BDP. Eu falei, tá bom, vou ficar ganhando dinheiro. Ganhei dinheiro por esse período todo. Quem estava fazendo a prestação de conta não era eu, não era mais eu que estava assinando. A responsabilidade era não dele. era sua, né? Não era dele. O meu pai, ele atrai essas coisas, né? É, ele atrai esses tô falando, casos. 4 meses de empresa, eu não abri mão, preferi perder o dinheiro do que aceitar Mas você isso sabe da por que síndica. isso acontece? É porque a gente tem uma questão cultural de que quem tá começando precisa de cliente, precisa e vai aceitar qualquer coisa. E aí, quando você dá de cara com profissionais sérios no mercado, isso não vai ser uma barreira para ele. Porque o que não começa certo vai acabar da mesma forma que começou. Uma coisa que você consegue consolidar, ela vai criar resistência. É a velha história dos 3 porquinhos, não é? A preguiça de quem construiu de palha, a preguiça de quem construiu de madeira, e quem foi lá, fez tijolinho por tijolinho. Então, a gente, como empresário, a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente vai demorar mais para alcançar algum objetivo. Sim. Mas a gente está consolidando o nosso nome no mercado. E assim, essa consolidação com os seus valores também, né? Você cria algo íntegro. Íntegro que eu falo é inteiro. Você estava inteiro ali. São os seus valores Sim. que você não abre mão. E tá tudo bem se alguém abre mão. O que você não pode é corromper aquilo que para você é importante e fundamental. E outro caso, que é o mais complexo, esse é mais complexo porque já foi por Ministério Público que já denunciou Caramba. esse síndico. Então já é uma questão judicial, Esse né? já eu já fui para delegacia, testemunha, eu tenho uma auditoria desta grossura. Condomínio não tem problema, isso deve ter sido raridade. Eu eu também acho. acho, gente. Vocês aí que estão ouvindo a gente. Mas esse- o condomínio esse de vocês tem foi problemas pior. desse tipo? Não tem, não. Esse foi pior, porque esse eu peguei a nota falsa, o síndico falsificou a nota. Eita. E como é que você chegou a essa nota falsa? Como é que você identificou Então, isso? gente, vamos lá. Existe um segredo, né? PDF de banco e PDF de prefeitura. Sabe que todo mundo pega um PDF, transforma em Word, né? Tem vários Tem aplicativos aí, programas, programas né? aí. Você transforma, em Word, altera, volta para PDF, você olha aquilo e nossa, original. Porém, banco e prefeitura, né? Os PDF, eles têm uns códigozinhos. Um código que você, por exemplo, dá um exemplo da prefeitura. Você vai lá, transforma ele para Word, vai alterar, tá? Só que a prefeitura do Rio, ela tem umas margens, as notas fiscais. Tem uma margem. Quando você altera essa margem, faz assim, ó, vup, ela se expande. Você olha para aquilo e vê, opa, Tá acostumado a olhar, né? A bater o olho naquilo ali. tem alguma coisa errada nessa nota. Aí você vai no site da prefeitura, Porque dá uma tem os conferida, dados né? para você pesquisar. Aí pronto, aí comecei a pegar. E quando peguei aquilo, peguei outra nota e comecei a pegar e outra abre nota. um gatilho para você olhar todas E aí as você fica outras. louco, Aí né? eu comecei a olhar todas as notas. E aí o que acontece? Eu chamei ele na minha sala, chamei ele no meu escritório, porque eu sou O próprio síndico. Chamei. Mas aí eu chamei ele, botei o advogado da empresa lá, na sala. Na minha sala, ele entrou, passei a chave, tranquei a porta, sentei rapidinho. Ele sentou, falei assim, essa nota aqui foi tu que enviou, né? Já mostrou pra nota falsa, e segurando a verdadeira. Ele, fui eu assim, tá. Então, Até tá. para garantir se ele podia justificar, não fui eu, nem sabia dessa existência. né? Isso. De Só que repente ele foi não- um administrador, não sei, né? Exato. Tem Então vários. ele não imaginou. Aí eu puxei a nota verdadeira. Nossa, pra que ele. situação, né? Só que aí, Agradável. na época, eu me fingi amigo dele. Falei, cara, vamos pra delegacia agora. O prestador de serviço falsificou. Tá te enganando. Tá te enganando. É, que poderia ter sido isso, será? Não. né? Por quê, cara? O que acontece? Eu até expliquei isso até pro detetive, porque depois disso passou 3 anos, Nossa. ele só conseguiu sair porque entrou pessoas novas no condomínio, me procuraram de novo, porque o conselho me procurou, eu tenho uma auditoria com tudo, porque ele tinha ciência, ele ia assinar o documento, que ele estava recebendo a nota, fiz toda a documentação, preparei tudo para respaldar a reinventa, tá? E o conselho teve lá, o primeiro conselho teve lá, eu mostrei, abri o jogo pro conselho, ó, a situação é essa, assim, eles ficaram abismados. Teve um que não acreditou, E qual foi a justificativa dele quando você apresentou a nota? que ele ia, não, Foi o isso, prestador de serviço. que ia falar Você com o deixou advogado a deixa, dele. né? Você deixou a deixa. Não, de repente foi o prestador de serviço. Não, ele falou que ia falar com o advogado dele. Depois de 3 anos, ele descobriu que o advogado dele era assim com ele. O Coitado. advogado do condomínio. Do condomínio, não advogado pessoal do condomínio. Não, e eram vários prestadores, né? Então todos os prestadores começaram dele. a... É, que isso é uma coisa que a a gente mudar já a falou, nota. inclusive, aqui, né, Lari? O advogado não é do síndico, é do condomínio. Ele até vai defender o síndico em situações onde, na função de síndico, ele, de repente, é agredido, Aham. ou, de repente, ele é ameaçado. Aí, sim, ele pode defender o síndico. Mas, a princípio, o A defesa é do advogado CNPJ. é do Mas, CNPJ. na verdade, esse aí era do mesmo saco.
Entendi. Mesmo saque. É bem delicado isso, né? É muito delicado. E assim, a administradora fica ali num papel... Gente, que- eu liguei pro ex-síndico, eu fiquei com tanta raiva. Eu liguei pro ex-síndico, falei, fulano, cara, dá uma olhadinha na tua prestação de contas, olha lá, não Mas deixa isso vinha abandonado. da gestão anterior ou começou na gestão desse síndico Desse que você chamou pra síndico. conversar? Desse síndico. E eu liguei pro ex-síndico, no que ele fez uma maricatura e ele entrou no lugar do ex-síndico. Eu liguei pro ex-síndico, eu era um cara honesto. Falei, cara, dá uma olhada na prestação de contas, é teu patrimônio que tá aí, olha no site da Reinventa, vai lá, olha lá, porque eu liberei coisas que a gente não libera para comprar moradores, somente pro conselho e para... Sim. Eu quase botei um pisca-pisca se apontando. Entendi. Olha. Olha para esse lugar. Eu liguei e falei para ele assim, cara, dá uma olhadinha e tal. Cara, ninguém se movimentava. Por quê? É que eu sempre falo, às vezes, o síndico, para se manter no cargo, ele nunca aumentou o condomínio. A verdade é essa. Eu dou aula no curso de profissional. Sim. A primeira coisa que eu oriento pro síndico é o seguinte, não tenha medo de dar aumento no condomínio. O aumento que você vai dar no condomínio tem que ser justificável. É irresponsável você passar uma gestão e não aumentar. Se a gente tem reajuste de Tudo. Não tem como. dissídio dos empregados, então as pessoas acham que Não tem como estão manter. arrasando fazendo isso e não sabem o buraco que eles estão criando. Claro. Ele se aproveitou da pandemia, não pagou água para manter dinheiro no caixa, porque eu não poderia cortar a água. E eu avisando. Até que tinha um momento eu falei assim, eu vou parar. Aí, às vezes, apareceu esse cara, momento, eu sou até gente aquele nova. momento do tipo, nem vale a pena continuar. Se você não colocar isso pra frente, não aparecer alguém que queira estar junto com você, né? Um morador ou um síndico anterior que queira te dar voz também, o ideal é você sair, né? Com Porque certeza. você vai estar ali no meio de uma situação fraudulenta. E aí na a- época, eu e minha mãe, desiste, ninguém vai olhar, ninguém vai acreditar, porque realmente as pessoas iam lá quase todos os dias na semana e viam, vão fazer acontecer e não acontecia Não nada. Ficam com Eu medo tava de sendo- agir, né? Eu tava levando o problema pra minha casa, com ela e minha mulher falando. É o justiceiro, né? É o Às vezes Só que eu não consigo. a gente Eu não veste a capa de consigo. justiceiro, né? Não, e assim, ele E como... nesse caso deu certo, né? Então, Você, assim, Passou- você trabalha lá até hoje, nesse até hoje, condomínio? o pessoal hoje fala que eu não saio porque eles são gratos a mim. Porque se eu não fosse eu, eles tinham perdido muito dinheiro. E Verdade. detalhe, no dia da assembleia que ele foi desmascarado, um dos moradores é delegado da 32DP. Nossa. Nossa. Quando foi eleita a nova síndica, aí que a gente conseguiu desmascarar ele, levamos o fornecedor. O fornecedor queria bater nele. O fornecedor no qual ele tinha Porque falsificado a acabou nota. usando a nota de uma Nossa. outra Não, você não está empresa. entendendo. Expondo a empresa, Não, né? vocês não estão entendendo. Além de falsificar, ele não pagou o cara. Nossa. Porque Ele você ficou com tira a dinheiro. Mas pelo credibilidade da menos vocês empresa. conseguiram pagar o fornecedor? Não. Ai, coitado do fornecedor, gente. O fornecedor que tá dando um próprio senhorzinho, que Ah. abriu uma empresa só para atender a necessidade do condomínio, pá, e o cara perdeu tudo por causa do condomínio. Então, o cara, no dia da assembleia, o cara queria bater nele. A assembleia tinha segurança. Foi Nossa. chamada a empresa terceirizada, botou um segurança na assembleia. Nossa. E a gente desmascarou ele na assembleia. Foi depois de 3 anos. Aí ele teve a ousadia na assembleia de falar que quem falsificou fui eu. Nossa. Falei, legal, eu falsifiquei e botei o dinheiro na tua conta, né? Pô, Ô, puxa Carlos, vida. eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi depois dessa reunião? Você dormiu o soninho dos anjos? Caraca, eu Você falei não assim, conseguiu agora... nem dormir. Agora, finalmente eu consegui... Adrenalina. Finalmente eu consegui desmascarar o síndico. Mas assim, minha mãe ficou preocupada depois dessa história. Porque ele meio que botou a culpa no meu pai, né? Não, e eu Que- ia falar isso. Além de quem colocou a culpa em quem, a gente não conhece as pessoas na Exatamente. sua essência. Então, a gente não sabe o que eles poderiam fazer com você, sua Sim, filha, sua esposa, sim. A gente Então, teve aí um caso do subsídio. emblemático, É, né? subsídio. Uma tragédia. E Mas ele mandou é- uma mensagem muito macabra. Ele mandou uma mensagem assim, acabei de te ver no CrossFit. Nossa. Aí eu fiquei, cara, peraí, pai, esse E cara... é no É mesmo- porque ele, na verdade, ele montou uma administradora copiando todos os escopos da Reinventa. Vocês acreditam nisso? Gente, E depois eu ele descobri. vai ser administrador, então, que frauda tudo. Não, e o pior, porque o administrador, ele tem o quê? Ele tem aquela posse do financeiro. Então, Claro. se no condomínio dele, de propriedade dele, patrimônio dele, ele fazia isso, o que ele Imagina não vai no dos fazer? outros. Um dos outros. E quando eu cheguei para depor, porque aí eu, quando eu abri o processo administrativo e prestação de contas, e fui na delegacia, deu parte e abri o processo criminal também. E quando eu fui chamado na delegacia, no Jacaré, para depor, defraudações, eu fui o último. O detetive assim, eu deixei você por último, cara.
Nossa. Ah, ele que chegou aqui ontem com a advogada falando que a culpa era o fornecedor. Cara, eu quiquei no dia, na hora, quando o detetive. Não, pelo amor de Deus. Não. Não. Porque, cara, as empresas, para poderem burlar o sistema financeiro, para não pagar impostos, ela faz a nota e cancela a nota. Só que na minha empresa, todo crime que entra, eu vou lá no site da prefeitura. tudo. Não, eu vou no site da prefeitura e boto o nosso e-mail. Então, quando você tira a nota, eu Recebe. vejo. Quando você cancela a nota, eu vejo. Eu já peguei condomínio que eu liguei pro síndico, ó, manda o cara refazer a nota, porque ele cancelou a nota dizendo que não recebeu, ele já recebeu. Então, eu falei pro detetive, então, empresa Você toma para poder... todos os cuidados. A empresa para poder fazer, burlar o sistema de impostos, né? Ela faz isso, ela faz a nota, te entrega para tu pagar, depois ela vai lá, cancela para a prefeitura. Ela vai Sim. burlando o sistema. No momento que ela precisava do documento fiscal, ela tinha, Isso. recebeu tudo direitinho. E aí, quando eu falei para ele que eu Que tinha um risco, dossiê... né? Que risco, né? Quando eu falei pra ele que eu tinha um dossiê dessa grossura, eu falei, cara, acho que o delegado não vai nem querer ouvir mais ninguém. Você vai ser o último. Aí entreguei toda a documentação pronta para ele. No dia da assembleia, as pessoas não estavam acreditando. Teve um cara que é advogado e falou, ó, o que você tá falando aí, tu tem que ter muito muito cuidado, hein? Eu sério. sou advogado. Eu falei, tá bom, só estou te mostrando um negócio aqui. Assinatura Você tinha dele. muita certeza, né? Falei, a assinatura dele tá aqui, ó. Ele tinha ciência. Ele ficou assim na minha cara assim. Ele tinha ciência. Ele já tem ciência há 2 anos sobre isso. Há 2 anos eu venho lutando com E ele. esses 2 anos ele continuou na gestão enquanto esse processo Continuar na andava? gestão e a gente travando. Aí a gente desconfiou de uma outra forma. Que foi feita uma auditoria, eu falei para a auditoria, abre o olho, verifica o seguinte. Ele começou a pegar currículo de pessoas para poder, tipo, contratar. De repente começou a surgir muito RPA. Entendeu a jogada? RPA não tinha como eu pegar. É, autônomo. Aí não né? tem como eu pegar. Não era uma falsa, ele estava mandando pagar para o prestador de serviço. Só que ele alegava que o prestador de serviço, aí eu comecei a apontar para mim, para a auditoria, ó, foi para a conta dele, foi para a conta dele, foi para a conta dele. Desconfie de Era todas tudo essas... reembolso, era tudo Tudo reembolso. Isso. Desconfie dessas RPAs, que essas RPAs todas foram reembolso para a conta dele. Eu, Roberta, Caramba, eu gente, tenho mais, muito o esse buraco cuidado. é mais profundo, E eu né? vou dizer assim, eu fui administradora, eu trabalhei em administradora, eu tive a minha administradora e hoje eu sou síndica profissional. Então eu trabalhei em todas as pontas. Eu sei o que eu passei como gestora de carteira, eu sei o que eu passei como empresária, dona de administradora, eu sei o que eu passo como síndica. Então assim, eu vou te falar, eu não pago autônomo, eu pago. Às vezes eu peço reembolso, sim, mas eu tenho todo um cuidado, Roberto. Exemplo, eu tô pedindo um caixa pequeno, a minha prestação de contas ela é imediata dentro daquele mês, porque eu sou ser humano, eu vou esquecer daqui a um tempo, então se eu não justificar aquilo logo, vai passar e não pode passar, porque é o meu nome que tá ali. Claro. Reembolso. Eu tenho cuidado de sempre anexar o comprovante da transferência junto. Se eu tô pedindo um reembolso disso, eu tenho que comprovar que eu passei isso pra alguém. Sim. Perfeito. Então, eu anexo esse comprovante junto. Ah, Larissa, mas você poder, a gente pode um monte de coisa, mas quando você vai juntando ali documentação fiscal, você tá se respaldando quanto mais. Larissa, nem o RPA que a gente solicitava pede o fornecedor para assinar, cara. Não. Ele não assinava, não estavam assinado. Nem isso. E ninguém que ele contratava tinha conta também, né? E todo mundo que ele contratava prestando serviço. Ah, Gente, não, hoje sim, todo mundo tem uma gente, conta como digital, assim, gente. gente? Hoje qualquer um faz uma conta digital, pelo amor de Deus. É E pra mim que não tudo tem conta. isso foi anexado a esse processo. Tudo tá anexado ao Tudo processo. isso, nossa. E agora eu recebi o e-mail que Esse processo ainda existe, ele ainda tá em andamento. o delegado acatou, o Ministério Público acatou. Está agora, foi avante com o Ministério Público. 171. Nossa senhora, gente. E é uma mancha que vai ficar ali, né? O outro condomínio não, o outro condomínio o Ele síndico ainda devolveu, mora tá? lá não, né? Pelo Não, amor de ele Deus. vendeu e foi embora. Porque ninguém tem a coragem, eu acho, né? Que aí também é demais, é muita cara de pau, né? Mas ele, depois disso, ele ainda ficou morando lá uns 2 anos. Caramba, Não, gente. desculpa, 1 ano e meio mais ou menos. Que Aí demorou a loucura. sair. Demorou a Que sair. loucura. E o outro condomínio o síndico devolveu. Então, pra mim, ele assinou embaixo que ele realmente tinha levado. Ah, ele esqueceu, ele de repente falhou, né? E foi lá e devolveu. Não, e Ah, às menos vezes, ruim, menos ruim, às né? vezes é realmente o medo do que aquilo pode desencadear, né? Porque realmente acontece muito. O caso que eu passei, eu assumi um condomínio, já tô indo pro meu 3º mandato nele, e quando eu assumi, havia também toda essa desconfiança, muitas coisas que estavam ali explícitas. Mas tem condomínios que preferem virar a página, tipo assim, ai, Vamos tá começar do bom, zero. mas eu não quero investir numa auditoria, eu não quero investir num processo, eu não quero ter... É porque Então, cansa, né? Você vê, muito. olha, havia cruces que você fez aí
para desbaratar esse cara que é 171, né? Você foi a várias pessoas, algumas pessoas identificaram que sim, aconteceu aquilo, mas não tinham a disposição de levar para frente. Então, assim, dá trabalho também, né? Trabalho. Dá muito e trabalho. assim, ele se deu bem que logo em seguida veio a pandemia, gente. Aí ele deu desculpa Cada que um não na poderia sua fazer, casa. não podia fazer assembleia. Eu falei, não, assembleia virtual já pode fazer, cara. Vamos fazer assembleia virtual. Vamos botar para assembleia virtual. E esse é um papel também da administradora, né? Sempre tá orientando os condôminos do que tem que fazer, do que pode fazer. E essa questão da pandemia, a gente também falou já aqui, né, Lari? Foi um momento que todo mundo estava em casa, veio a novidade da assembleia online, né? Isso. E aí a administração sempre tem que estar à frente informando. A gente falou aqui já dos causos, eu acho que deu para entender aí que é importante uma auditoria, ter uma administradora parceira, porque ela tem que cuidar do patrimônio do condomínio e dos condôminos. E né? eu acho Do dinheiro do importante condomínio não e é dos ter condôminos. qualquer administrador. E mais uma vez eu vou falar de valor. A gente tem valor e preço, né? Nós temos administradoras no mercado que vão cobrar qualquer coisa para superar qualquer contrato que tem. Não, eu desço, eu desconto, enfim. Mas você tem que desconfiar de determinados preços. Por quê? Um trabalho que ele faz na administradora dele não é qualquer empresa que vai fazer. Sim. Que prestou atenção da linha da nota, que teve o trabalho de parar e olhar. Tem empresas que só acatam o que tá ali escrito, nem consultam para ver se de fato tá no Simples Nacional ou não, Isso se aí. tem o ISS, se não tem. Ah, tá escrito, descontar e pagar. E não sabe o problema que aquilo pode dar depois de Causar, forma né? tributária. Então, assim, quando a gente for fazer um contrato, quando a gente for escolher uma administradora, ter o cuidado de avaliar se aquela administradora realmente está atendendo, se ela está trabalhando. E isso eu acho que é uma case que demonstra. A minha administradora tem um olhar para o meu cliente. Sabe qual é o mais importante da Reinventa? É que a gente trabalha conta própria. Isso acaba sendo um diferencial, né, para aquele condomínio que quer ter E acesso, que isso quer foi um ter ali desaf- controle isso total. foi um dos desafios que nós tivemos há 11 anos atrás. Eu fui a contramão do que o mercado Tá praticando. praticava. Né? Eu frequentava muito São Paulo, e São Paulo é a frente da gente. né, com gente? certeza. Assim, Sempre. e o que o mercado praticava era a conta pool. E eu comecei a contramão disso. Porque aquele Pra dinheiro mudar. gira, né, na conta deles. Então é interessante eles Pra terem mudar. esse movimento. E Não a é gente- proibido, né? É uma forma de você administrar aquilo ali. Sim. Só que isso está muito atrelado aos seus valores, né? Que é essa transparência total. O síndico, ele sabe exatamente o que tem lá, se ele precisar daquele dinheiro, tá ali à mão, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com os valores da Reinventa. E aí, você indo, de repente, para uma conta pool, vai em contramão aquilo que você acredita, né? Isso. E isso acaba sendo um diferencial para o seu cliente também. Aquele cliente que quer ter mais controle, né? Com Porque tem certeza. os clientes que são mais controladores. Qual administradora tem um justiceiro, né? É. Só a É Reinventa. isso aí. Já reinventou Carlos, aí. o Justiceiro, está aqui no programa hoje com a gente. E vamos bater palma, porque eu acho que o processo ainda não acabou, mas está muito bem encaminhado. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para Tamires. Quando que entrou essa ideia do podcast? Qual a conexão que isso teve com a administradora? Qual foi o diferencial que trouxe para a Reinventa ter um podcast? Então, meu pai participou de um podcast da Connect e o meu pai adora um microfone, né? Ele fala de mim, mas ele ama o microfone. E aí ele chegou e falou assim, Tamires, vamos fazer um podcast? Aí eu pensei, meu Deus. Falei, vamos. Tá, você monta. Eu também não sei dizer não. Falei assim, monto. E aí foi isso. E aí, vamos bolar o que a gente quer apresentar de diferente pro mercado, né? O que a gente quer mostrar, o diferencial do podcast. E aí veio a ideia de trazer conteúdos, de trazer pessoas que agreguem com conteúdos. Então, a gente buscou esse nome aí, ReinventaCast, pensamos nos convidados, nos temas, brindes, e assim, foi doideira, porque a gente fez em 2 semanas. O Carlos, olha só, a sim. gente Eles grava não são 2 episódios impulsivos, aqui. né? Pra vocês entenderem, eu e a Lari, que a gente grava 2 episódios por semana. O Carlos, no dia que eu fui gravar lá, que vai ter o meu episódio que ainda não foi pro ar, mas de repente já vai estar no ar até lá, né?
O Carlos estava no 5º episódio, gente. É. E a gente que sabe o que é gravar um podcast pra gente manter energia, né? Pra gente estar aqui com um sorriso, com a cara boa, sem olheira. Pois é. A gente sabe exatamente o que é. E eu cheguei, era o 5º ou 6º, nem me lembro. Naquele Sexto, porque dia a era o gente sexto. acrescentou mais um. Não, é. Porque assim, as coisas acontecem. E a gente quase fez 2 podcasts naquele dia, né? Porque a Quase gente fez fez. um A gente pré, que tinha que ter sido gravado e já tinha sido resolvido, entendeu? Mas aí depois liga o microfone A e gente fala, ficou 1 hora. A gente ficou uma Verdade, hora. Uma hora. uma hora. E eu desesperada. E a minha produtora esperava, porque eu sempre brinco o seguinte: você viu como eu apresentei lá, né, a questão quando inaugurou o Reinventa Cast, Ah, que eu eles falei. fizeram uma inauguração maravilhosa. Eu acompanhei. Eu não fui convidada, mas eu acompanhei. Larissa, ó. isso, meu Deus do céu. Eu Mas ó, poderia... eu alfineto, mas eu justifico. A gente não se conhecia. É verdade. É verdade. E assim, como ela falou, foi assim, de uma hora para outra, de uma semana. Como eu te falei, o meu nome já é sugestivo. Reinventa. Então tem que sempre estar reinventando. Aí a Sim. gente olhou para a administradora, ninguém faz podcast. E quando faz podcast, é para venda. Eu falei, não quero podcast de venda, eu quero uma pessoa que vá lá levar conteúdo. Sim. Pode falar da sua empresa? Pode falar da sua empresa. Depois a gente vai trabalhar os conteúdos. A gente teve uma porteira. Olha que A gente legal. vai ter... Eu vou soltar, posso soltar, produção? Fala no Ai, vidinho Spoiler, primeiro. Fala no spoiler, vidinho. gente. Posso soltar Deve spoiler? ter ser qual que você quer. Pode, solta. Então, a gente vai levar uma psicóloga Que legal. e uma mãe ou um pai. Eu já tô de olho num pai, porque onde eu moro tem um pai que acho que ele aceita falar com autismo. Ah, Que Pra legal. gente conectar essas crianças ao condomínio. Né? E Porque a esse é um gente- tema muito Olha, importante. E sabe por que eu amei? Eu vou dar outro caso meu. Ano passado, em agosto, eu assumi um condomínio de uma gestão muito difícil, que foi uma gestão... Teve um problema de racismo com a síndica anterior. Esse condomínio eu foi parar em lembro. tudo que era jornal, enfim, foi uma Foi coisa... nesse dia que eu te conheci, você contando esse caos aí. Sim, foi assim, foi uma coisa absurda. E eu tinha um mandato tampão ali de 5 meses e eu assumi o condomínio num cenário de guerra. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para as pessoas pelo menos conviverem? Elas não precisam se amar, não, mas pelo menos elas conviverem. Aham. E eu levei uma psicóloga pro condomínio. A gente fez palestra sobre educação, sobre respeito, sobre vizinhança, sobre criança. E aquilo ali começou a ser um gatilho para os moradores. Eu achei muito legal. Primeiro, acho que eu não falei isso. A minha plateia era 80% homens. Que legal. E eles estavam participando. É difícil ver homens se Muito abrir. difícil. E eles estavam lá de forma ativa. E depois daquilo, a gente conseguiu fazer evento para criança, porque a gente conquista o adulto através da criança. E em janeiro, isso foi em agosto, em janeiro, eu fui reeleita lá por unanimidade. E é um lugar hoje que as pessoas convivem, que as pessoas se respeitam na medida do possível, mas que você já vê uma transformação. Então, eu acho que Isso é trazer uma incrível. psicóloga para falar tem tudo a ver com E condomínio. esse tema do autismo, né, é muito importante porque, assim, existem graus, né, que chamam, Sim. graus Isso, de autismo. Então, tem determinadas crianças, né, que elas gritam, que elas batem na parede, e isso incomoda o vizinho. E eu tenho uma amiga que tem um filho autista, ela falou pra mim, Roberta, eu já me mudei mais de 20 vezes, porque eu sou uma pessoa não grata no condomínio, porque o filho dela tem um grau altíssimo. E os vizinhos não querem nem saber, começa a reclamar, começa a botar no livro. Então, assim, esse esclarecimento é muito necessário Não, e fora para a também saúde mental, não só da criança, criança, da mãe. como da mãe, que ela já tem uma carga pesadíssima, Sim. né? Eu acho que é principalmente a da mãe, porque ela que recebe primeiro, Sim. assim, o ataque Vai a maior, ela, né? É vai um a ela. ataque, tá falando de alguém que ela ama muito, que ela quer cuidar, que ela quer proteger, né? Sim. Não, Então e a as gente tá pessoas falando têm também que se de conscientizar. conectividade, né? É a conexão, é o que o condomínio pode fazer para ajudar, porque às vezes você vê aquela criança e vê as outras crianças não dando a atenção para aquela criança que precisa de atenção, né? A gente vê colégio aí que às vezes nem aceita criança com autismo. E sabia Gente, que às vezes é um detalhe pequeno que faz a diferença? Eu sou síndica até hoje de um condomínio em Laranjeiras, que a gente tem um apartamento que tem uma criança autista, e logo assim que eu assumi, tinha muitas reclamações dos moradores do barulho e tal, até que um dia chegou uma moradora em mim e falou assim, Larissa, eu tô denunciando essa mãe, porque ela tranca a criança no quarto, até então eu não sabia, eu não tinha conhecimento que era uma criança especial. Ela tranca a criança no carro, no quarto, e a criança grita e fala palavrão e não sei o que. Eu falei, gente, eu preciso ir lá, eu preciso conversar com essa mãe, entender o que tá acontecendo. Eu nunca fui de tomar partido, acho que a gente não pode. A gente tem que ouvir os entender dois os lados. cenários. E aí eu chamei essa mãe pra conversar, ela me chamou na casa dela, falou, Larissa,
eu tenho um filho autista, o grau dele é grau tal, é um grau alto. Ele é uma criança super tranquila, mas quando ele está em crise, a crise dele é muito forte. Então, de fato, quando ele estava muito em crise, ela colocava ele nesse quarto, não para trancá-lo, nada, mas porque ela tentou fazer uma acústica naquele quarto para tentar não afetar tanto os vizinhos. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, imagina a sensibilidade que ela teve, não de olhar só pro filho dela, mas também pra vizinhança. E sabe o que eu fiz? Eu fiz eu pedi autorização a ela, óbvio, mas eu fiz uma cartinha bem delicada falando: queridos vizinhos, aqui no nosso condomínio mora uma criança muito especial e de vez em quando ela precisa de cuidados especiais. Então, e quando a mãe viu aquilo, pra ela foi acolhida, diferencial, entendeu? E os vizinhos passaram a ficar com vergonha de reclamar, porque às vezes a gente leva e reclama a causa sem conhecer a causa, né? Não, muito legal essa iniciativa de vocês, porque assim, vocês não estão falando só pro síndico, né? Vocês estão falando para moradores, de questões de convivência ali. E também eu acho que vocês vão levar porteiro, né? Levar prestadores de serviço. Isso. Eu acho fantástica essa iniciativa Muita coisa. de conectar todas essas pontas que compõem o condomínio. A gente já teve gravação com a porteira, uma porteira mulher. E o próximo agora a gente vai levar um auxiliar civis gerais. Eu pensei que era esse o spoiler que você ia Eu já soltei 2 spoilers, tá vendo? Ele soltou um maior. Ele soltou maior. Eu pensei que era esse. Isso é muito legal, porque assim, a Lari, ela tem uma empresa que é humanizada, né? Lá na Franco a gente tem um olhar também muito humanizado, a gente trabalha com obra e a gente tem um olhar, um foco total para o cliente, com cuidado com o cliente, né? Embora seja um serviço bruto. Vocês também, a Reinvento, uma empresa totalmente humanizada, né? Que tem esse cuidado com o cliente. Eu acho que a gente fez uma mesa aqui que tá super conectada, né? Sim. Com essa questão da humanização mesmo. E eu queria, gente, olha só, tem um negócio piscando ali, nem parece, mas o tempo está acabando. Por que é sempre assim, Lari? Não sei. É sempre Não assim, sei. acaba muito rápido. Eu ia isso, Vamos gente. normalizar podcasts de 4 e 5 horas? Vocês aguentariam ouvir a gente 4, Pode 5 ser horas? com pausas, não tem problema. Não, eu ia falar que no dia que você gravou, nós gravamos 6 podcasts. Porque a gente fez uma reunião e esse bonito aqui vira pra mim e fala assim, no meio da reunião, você vai me matar? Ai, meu Deus. Aí eu falo, depende do que você vai pedir. Já tá nascendo uma vontade aqui, eu nem sei o que é. A gente tem uma gravação semana que vem. O que você acha de encaixar mais um convidado? Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, você aguenta? E pior que aguenta. Ele aguentou firme. Ele aguenta, eu não aguento. Ele que aguentou acontece? firme. Eu fico acabada. Ele, se desse, gravava 10. Ele sai dali pra uma festa e E tranquilamente. ele fez exatamente isso nesse dia. Ele saiu pra um evento. Foi o dia do... Foi o dia que você foi, eu acho Do que... Batuque, não foi? Não, Não, acho que da foi o negócio Crisma. da Crisma. Ah, da é a Crisma. igreja. Eu desci pra igreja correndo, porque eu tinha o compromisso na igreja com a Crisma. E Sai muito dali- bom, porque eles e a trabalham igreja- em família, né? Então, a esposa dele trabalha com eles. É sócia também, né, da Reinvento. E tava ali na porta, já assim, ó. Carlos, Ó, muito bom. Tipo, seu horário tá acabando. E sabe por que foi, entrou essa pessoa? Porque conectou com o assunto que nós já tínhamos feito. Eu falei, não posso perder essa oportunidade. Que foi a coleta seletiva. A gente tinha falado sobre a questão que já passou o episódio da RH Gestão sobre lixo nos condomínios, o cuidado do funcionário pegar o lixo. E, pô, apareceu o coordenador da Corlurb dentro da minha empresa. Que ele é síndico. Que ele é Que ele é síndico. síndico, não. A mulher mulher dele é tem uma sim. empresa de sindicatura E profissional. que ela é cliente nosso, que eu nem sabia, tá? Conheci ele lá. E a eu conheci Franco lá. presta um serviço pra pro ele. condomínio. Olha que eu como é tô- que tudo condomínio Aí fechou. é no povo. corredor era assim, a esposa dele era cliente, o condomínio cliente do Carlos. A gente estava fazendo obra nesse condomínio e ninguém sabia que é bom que o existia bem essa vai conexão. encontrando o bem, né? E assim, foi uma surpresa, né? Que ele foi o Edson da empresa tal. Daí eu falei, Aí eu a olhei empresa assim do condomínio também. tal ali? É. Falei, tu que é o Edson, cara. Pô, como é que o mundo é pequeno? Aí me Muito chega legal. a Roberta e conectou, porque chegou a Roberta e o Marcelo, justamente, que estão fazendo no condomínio dele. Falei, gente, então por isso Aí que eu eles, encaixei... Franco Vieira, vocês estão fazendo obra no meu condomínio. Aí a gente, então estamos aqui entre parceiros, Vamos né? fazer uma comerciais. mesa redonda e vai dar tudo certo. Muito bom, Engraçado. muito bom. E aí, me conta, a última pergunta que eu vou fazer pra vocês. Eu sei que vocês têm uma ligação muito grande com a freguesia, né? Quero que vocês falem um pouquinho
do bairro, o que vocês têm feito pelo bairro. Eu acho que o podcast é uma iniciativa também para o bairro. Conta aí pra gente um pouquinho dessa conexão com a freguesia. Então, eu sou suspeito em falar de freguesia, porque eu não vou falar em quanto tempo que eu moro na freguesia, eles vão acabar descobrindo a minha idade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas são 50 anos de freguesia. Caramba. Eu conheço a Vamos freguesia... fazer conta. Eu conheço a freguesia como uma roça, né? Hoje a freguesia tá grande. E o meu sonho sempre foi, e hoje estou lá na freguesia, por isso que o meu ponto é na freguesia, né? Seus clientes também, a maioria são do lado do bairro, da Jacarepaguá, freguesia, né? Jacarepaguá, eu tenho Taquara também, enfim, mas a maioria está ali concentrada na Isso. freguesia. E o meu sonho sempre foi ter um evento na freguesia. Não sei se eu posso soltar algum spoiler, né? Mas Eu acho que você Ele tá bem precisa soltar fofoqueiro esse hoje. esporte. Agora Ele já tá começou, tem que Se a falar. gente apertar Ai, ele, meu sai Deus. tudo, gente. Sai Começou, tudo. tem E eu que acho falar. assim, você já tem esse sonho antigo. Eu acho que você já tinha iniciado um projeto e aí não Isso. deu muito certo. E eu acho que tem tudo para dar certo esse evento na freguesia. Acho que a gente pode agora até... a Mas gente- esse, Aí, esse Lari, vai ser convidado? Esse E você vai estar junto com a gente. Pronto, E vai estar agora- junto com a gente. em parceria, A né? Dharma vai estar lá. E é isso aí, assim, eu acho que os eventos são fundamentais. É muito importante a gente valorizar, assim como a Reinventa Franco nasceu na freguesia. A gente tem muitos parceiros e muitas empresas maravilhosas na freguesia. Até concorrente minha, concorrente sua, mas a Sim. gente tem que honrar quem trabalha direito nesse mercado. Eu acho que nada mais justo da galera se unir e fazer algo incrível para o público, não só da freguesia, como Zona Oeste, e quem quiser participar também. Com Lari, certeza. você está convidadíssima. Não, você Você estará com a gente. participar. Você estará sentado na mesa com a gente lá, Isso de aí, debate lá na freguesia. Amei. Isso aí, Pronto, eu já E- aceito. É meu sim pra vocês. E a E gente a expansão da Reinventa, né? Não sei se eu posso falar, Conta mas... tudo, conta Não sei tudo. se eu Eu posso vim falar. agora... Ele Ele Meu está Deus, peraí. fofoqueiro hoje. Vai, Ele é bom vai. Deixa eu ver se eu Solta. posso... Peraí, Solta. posso falar? Esse Posso falar? aí, O VAR falou que Solta, sim. vai. O VAR Eu falou. falou que sim. O VAR falou Então, que eu sim. vim agora semana de campus, né? Fiz o curso lá, dou aula no cursinho de profissional. Fui dado pela Cierge e a gente está indo para campus, como foi sempre o sonho meu. Antes da pandemia, depois veio a pandemia que me quebrou aí para dar continuidade no... Mas Deus sabe tudo na hora certa. Fui para campus, a gente vai Tá trazer expandindo. expandindo, mas a gente vai ter uma novidade que vai chegar a Rio de Janeiro também, mas essa eu não posso falar, gente, desculpa. Não posso falar, porque... Ó, se a gente Eu apertar pode- um pouquinho, Eu sai. Não, acho que essa- ela botou a mão aqui essa- embaixo pra beliscar ele. Não, depois. essa é uma coisa muito grande. Então eu calma, não no posso próximo, contar. na próxima vinda deles aqui, ele vai contar Até tudinho porque pra envolve vocês. outras pessoas, outras empresas de campus, e essa eu não posso falar. Mas continuo dando aula no curso de síndico. Agora eu vim pra cá, recebi um feedback da Cierge, que as pessoas que assistiram a minha aula estão pedindo pra eu voltar. Olha! Adoraram minha aula, deram nota 10, 10, O 10, bom 10. filho, a adoraram. casa torna. Você deu aula de que lá? Fala Eu dou aula pra a parte financeira e ela não tinha ninguém para falar de gestão. Aí eu falei, me dá grade de gestão para me olhar. O que você tem de gestão? Falei, pode dar. 19 anos fazendo isso. Pode deixar que... é administradora, né, Lari? Falei, pode deixar que eu faço isso. Tamires, A vida a inteira. gente vai ter que segurar seu pai e a Roberta, porque Tem, eles não vão não. deixar encerrar esse podcast. não, e não, eles não. vão entregar todos os projetos Eles da vão Temos que encerrar, Reinventa. encerrar, podcast. gente. Temos Vocês que vão ter encerrar. que reinventar A minha 10 garota vezes. prodígio número 1, a minha garota prodígio número 1 já, ó, tá falando que a gente tem que encerrar esse podcast. Carlos, quero que você encerre colocando aí pro pessoal como é que eles encontram a Reinventa, como é que eles assistem aí o podcast. Fala aí pra gente. Começa você com o podcast, vai. Então, gente, muito obrigada. Você que assistiu todo esse episódio. Foi muito bom estar aqui com a Roberta e com a Larissa. Caso vocês queiram conhecer, venham Caso conhecer. não, venham, vocês estão por obrigados, favor. vocês estão obrigados. Conhecer a Reinventa Cast. No YouTube, Instagram, é Reinventa Cast com 2 T's. E, rapidinho, a gente tá lançando agora também o curso CIPA, dia 27 e 28 de maio. Que legal. Para condomínios, empresas e síndicos. Então, também entre em contato com a gente pela Reinventa Cast para participar. que Eu tá vou fazer muito o legal. seguinte, eu vou colocar tudo aqui embaixo pra vocês, vão ter todos os links pra vocês seguirem e também pra entender aí melhor desse curso CIPA. E Carlos, Reinventa, como é que eles te eu acham queria aí? agradecer a Roberta por estar aqui, falando um pouco da Reinventa Administradora. Como eu anunciei lá no início, lá na nossa inauguração, a Tamires é a CEO do Reinventa Cash. Eu sou o funcionário dela. Na Reinventa Administradora, eu sou o CEO e ela é minha funcionária. Enfim, queria agradecer a Roberta por a presença. Quem quiser encontrar a Reinventa, é www.reinventa.com.br. O telefone é 3689-9663. Vai ser um prazer atender vocês lá. Nós ficamos na Estrada dos
dos Três Rios, 1.200, sala 719. Vai lá tomar um café comigo, que será bem atendido. Eu já vou, tá? Tá E aqui convidadérrima E é pra ir aqui lá. no Rio de Janeiro, gente, porque esse podcast chega aí pra todo mundo. E a gente sempre fala aqui, né, Lari? O melhor algoritmo é você que tá aí, é você que vai compartilhar, é você que vai se inscrever no nosso podcast. Então, a gente conta com vocês pra expandir, pra se conectar e chegar no maior número de pessoas. E a gente precisa dar o tchau, né, Lari? Gente, ó, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, até a gente. próxima. Valeu, obrigado, hein?